Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Reforma Protestante. Vemos em outro momento a questão e a história um pouquinho do Martinho Lutero. Hoje veremos um pouco sobre outros reformadores, o João Calvino e o Henrique VIII. Então fiquem aí até o final, que eu direi as páginas da leitura e as páginas da atividade. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, que está muito legal. O João Calvino era um francês. Nasceu na França, obviamente. Se formou em Direito, fez advocacia. E também era um teólogo, ou seja, era um pesquisador das questões divinas, da questão de Deus. Então, o João Calvino vai passar boa parte da sua vida ouvindo, lendo sobre os precursores e sobre o Martinho Lutero, que 15 anos atrás, em 1517, já tinha divulgado as suas 95 teses. Em 1935, é quando João Calvino vai começar a expor as suas ideias, a pregar a religião cristã de uma maneira diferente. Obviamente que nesse período já estava em guerra de ideais, em guerra religiosa, os protestantes e os católicos. Então, o João Calvino vai ser expulso da França, já em 1535, e ele vai para outro território. Ele vai para a Suíça, para Genebra, na Suíça. Então lá, ele e o seu grupo de teólogos, que eram protestantes, começam a pregar a religião cristã de uma nova forma. E a cidade de Genebra se tornaria o berço do calvinismo, que são as ideias do João Calvino. Em 1536, ele vai publicar sua obra Instituições da Religião Cristã. Isso mesmo, em 1536. Então, a doutrina proposta pelo João Calvino era diferente da do Martinho Lutero, um pouco diferente. Na religião do João Calvino, nessa nova doutrina, teríamos a questão da predestinação, ou seja, o meu destino está na mão de Deus, está nas mãos de Deus. Então, eu já nasço com o meu destino traçado. Deus é quem vai fazer com que eu vá por um lado, por outro, entendeu? Então, meu destino não sou eu que decido, não sou eu que decido meu destino, e sim Deus. Diferentemente da questão do Martinho Lutero, no calvinismo, o João Calvino reconhecia, por exemplo, as boas condições financeiras do indivíduo como algo positivo, como algo que vinha da predestinação, que eu falei há pouco. Então, quanto mais você tivesse dinheiro, quanto mais você trabalhasse, quanto mais você se esforçasse para se tornar uma pessoa com boas condições financeiras, mais você era abençoado por Deus. Mais Deus estava presente na sua vida. Então, ele reconhecia o comércio como algo positivo, diferente do Martinho Lutero, que criticava o comércio. Então, comércio, burguesia. Burguesia era uma classe que estava em ascensão e precisava de algo na teologia, na religião, que fizesse o quê? Que tornasse o comércio uma prática positiva, uma prática que não fosse pecado. Porque a igreja não gostava do comércio, a igreja católica criticava, o Martinho Lutero criticava também. Aí surge o João Calvino dizendo que isso era uma bênção de Deus. Quanto mais você trabalhasse, quanto mais vocês indicassem, mais vocês eram abençoados. Mas não confunda. Riqueza não quer dizer que você já está salvo, mas que você tem uma presença divina, ou seja, de Deus, mais constante na sua vida. Ou seja, você já está a um passo para a salvação.
Isso não quer dizer que você tenha muito dinheiro, tenha muita riqueza. Isso não quer dizer que você está salvo, mas que Deus está olhando para você com bons olhos. Entenderam mais ou menos como era a questão do calvinismo. Mas tem mais coisa, tá certo, pessoal? Então, essas ideias religiosas do João Calvino vai chamar a atenção dos burgueses, que precisavam disso, como eu falei agora há pouco, de uma justificativa religiosa, que era somente o que eles estavam precisando. Porque essa questão de acumular dinheiro, acumular riquezas, de enriquecer através do comércio, através do trabalho, isso é uma moral, é uma ética dos burgueses. Então, para eles, foi um prato cheio, foi um banquete. Era só o que eles estavam precisando. Então, vocês já pegaram um pouco do que foi o calvinismo. E também pegaram um pouco as diferenças entre os pensamentos do Martinho Lutero. Bom, os calvinistas, em outras regiões da Europa, vão receber outros nomes. Por exemplo, na Inglaterra, os seguidores do calvinismo ficaram conhecidos como os puritanos. Muitos dos puritanos foram no processo das expansões marítimas dos ingleses para os Estados Unidos. Então, muitos dos colonos dos Estados Unidos, que depois formou o país dos Estados Unidos, eram puritanos, eram seguidores do calvinismo. Já na França, os calvinistas receberam o nome de huguenotes. Huguenotes. E na Escócia, que fazia parte, ou que hoje fica ali perto da Inglaterra, eles receberam o nome de presbiterianos. Então, dá para vocês entenderem um pouco essa questão do calvinismo. E a questão do calvinismo conseguiu também uma grande consolidação no território holandês. A Holanda seguia muito essa questão do calvinismo. Falamos um pouco sobre o João Calvino, sobre o Martinho Lutero, sobre os precursores da Reforma Protestante, mas não podemos esquecer da figura do rei Henrique VIII da Inglaterra. Vocês podem ver que há uma diferença. Ele é um reformador. O Henrique VIII é um reformador. E ele é rei. Diferente do Martinho Lutero, que era um teólogo, do João Calvino, que era um teólogo, e dos dois precursores que eu citei há um tempo atrás, está aí no card, que também eram teólogos. A questão da reforma protestante na Inglaterra, ela não parte de um princípio religioso. Ela vai partir por questões políticas. E é isso que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, eu tenho que contar a história do Henrique VIII. O Henrique VIII se tornou rei da Inglaterra e começou uma rixa enorme com o Papa Clemente VII. Esses dois vão... Porque, assim, o Henrique VIII era um rei que queria a Inglaterra para os ingleses. Para vocês que não sabem, praticamente quase toda a Europa, as terras, eram da Igreja Católica Romana. O que é que vai acontecer? O inglês, Henrique VIII, estava querendo os confiscar as terras que eram da Igreja na Inglaterra. Então, precisava de pretextos, precisava de justificativas. Qual é a primeira justificativa que o cara vai encontrar? Seu casamento. Ele era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Castela, ou seja, o Henrique VIII era um inglês que era casado com uma espanhola, filha de espanhóis, que eram reis na Espanha. Antigamente era muito comum isso, uma monarquia casar com uma monarquia estrangeira. Era natural isso, que era para o quê? Força política, força econômica, força militar, enfim, acordos entre monarquias diferentes. Então, o Henrique VIII se casa com a Catarina de Aragão e ela só teve filhas, não teve um herdeiro. Então o cara achou que isso era que a mulher dele era amaldiçoada, não conseguia ter meninos. E ele queria um menino, porque um menino era que iria dar continuidade à sua dinastia, a dinastia Tudor.
uma dinastia poderosa na Inglaterra. Então ele achava que a Catarina de Aragão era amaldiçoada e o seu casamento estava amaldiçoado porque ela não conseguia ter um menino, um filho homem. Então ele queria o quê? Um divórcio. Disse, ó, Papa, agora eu quero divorciar da minha mulher porque ela não está me dando um filho homem. O Papa, o Clemente VII, vai dizer o quê? Não vou conceder a você o divórcio. Porque os reis da Espanha também eram amigos do Papa. Então, não concedeu o divórcio. O que foi que o Henrique VIII fez? Rompeu suas relações com a Igreja Católica. Então o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e em 1534 ele inaugura a nova igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, que não tinha muitas diferenças entre a Igreja Católica. A única diferença é que agora o rei seria a grande autoridade nessa nova igreja, nessa nova religião, a Igreja Anglicana. Então o cara criou uma nova igreja para confiscar as terras na Inglaterra. Isso aumentou mais e mais o poder, né, econômico da Inglaterra. Sem falar que o cara conseguiu o divórcio, conseguiu se divorciar da Catarina de Aragão. E ele vai se casar com a Ana Bolena. E com o intuito de ter filhos homens. Só que o cara também não vai ter filhos homens. Vai ter uma menina, a Elizabeth I, que com a sua morte... Quer dizer, ele chegou até a ter um menino, né? Mas o menino faleceu cedo. Ele teve a Elizabeth, teve o Eduardo, que faleceu, não chegou nem a reinar na Inglaterra. Só que a Elizabeth I acabou sendo a rainha da Inglaterra e uma das grandes rainhas da Inglaterra. Ela é bem lembrada, a Elizabeth I. Então a Igreja Anglicana, criada pelo Henrique VIII, não tem muitas diferenças do catolicismo. É só um rompimento. Houve um rompimento com a Igreja Católica e agora a Igreja não estaria mais subordinada à Igreja de Roma. Mas a Igreja estaria subordinada ao Estado, que era um princípio protestante do Martinho Lutero. Foram essas as poucas mudanças que ocorreram na Igreja Anglicana, que é a Igreja da Inglaterra. Muito poucas mesmo as diferenças. Então, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou explanar para vocês as páginas da leitura e as páginas da atividade. A leitura está na página 27 e 28 e vocês vão responder a parada obrigatória da página 29 e 30. Questão 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, fiquem na paz. Qualquer dúvida, podem ir no meu privado. Professor, não estou conseguindo responder a atividade. Eu vou responder a vocês, claro que com um pouquinho de demora, porque são muitos alunos que eu estou respondendo. Então, tenham paciência, mas podem mandar as dúvidas no privado que eu vou ajudar vocês. Então, tá certo, pessoal? Então, fiquem na paz e até a semana que vem.